Olá pessoal, ligadinho na TV Radiotech. Estamos começando mais uma edição do Ponto e Vírgula. Eu sou o Misael. Eu sou o Caio. Eu sou a Elaine. E hoje, nessa edição de hoje, estamos falando sobre a flexibilização do isolamento social aqui no Brasil. Hoje no Brasil já contamos com 2.166.000 casos do novo coronavírus e cerca de 1.145.000 pessoas já se recuperaram dessa doença e 81.000 pessoas vieram a óbito. E mesmo com esses números, o governo ele está buscando formas para que tudo volte ao normal, para que haja uma flexibilização, que bares, academias, barrarias sejam abertas. Mas para que isso aconteça, são necessárias algumas medidas. E dentro dessas medidas, uso de máscaras, uso da higiene, cada um faça a sua higiene pessoal, use um distanciamento e evite tocar no. Mas algumas pessoas acabam não tendo consciência disso. E um exemplo disso foi o que aconteceu no último final de semana na cidade de Santos, em São Paulo, onde um desembargador estava ali caminhando em uma região litorânea da cidade e foi abordado por policiais porque ele estava sem o uso da máscara. E o uso da máscara sendo obrigatório, não só na cidade de Santos, como em diversas cidades aqui no Brasil. E devido a isso, os guardas pararam ele e ele se mostrou bastante revoltado e bastante arrogante com a situação. Ele chegou a ligar ao secretário de segurança e a humilhar, de certa forma, os guardas ali que estavam, chamando eles de analfabeto, sendo que eles estavam ali apenas cumprindo seu trabalho. E aí o guarda acabou aplicando a multa devido a ele não estar utilizando máscara. E o que ele fez com a multa, após ele pegar a multa, ele rasgou e jogou no chão. E com isso, ele acabou ganhando outra multa por ter jogado o lixo no chão. Então, são cenas realmente muito horríveis, onde a gente fica revoltado em ver uma figura pública, uma pessoa importante na nossa sociedade, um desembargador fazendo isso, não usando as vidas necessárias, botando a sua vida e a risco das outras pessoas em risco. Então é assim uma atitude detestável que o desembargador acabou tomando, porque no vídeo a gente percebe que ele não estava saindo por conta de uma necessidade, não estava saindo por conta de uma emergência, ele simplesmente acabou saindo da sua casa, né, furou a quarentena só por conta do seu lazer. Ele pôs aí o seu lazer em primeiro lugar, ao invés dele pôr a sua saúde e a saúde das pessoas que estão ao seu redor. E ele, pelo contrário, ele preferiu tomar uma atitude deplorável e detestável, acabou preferindo usar a ignorância e o desamor aí por alguém que ele simplesmente estava cumprindo o seu trabalho, cumprindo com a sua função. O guarda estava apenas ali tentando manter a população segura e acabar evitando o contágio fácil aí desse vírus que está assombrando assim o mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Os casos só aumentam, os óbitos só aumentam. Por enquanto tá tudo certo com ele não foi infectado, creio que também familiares não foram infectados, mas e se ele continuar agindo dessa maneira, uma hora sim ele vai acabar pegando esse vírus e transmitindo e tendo consequências muito graves. Chegando a esse ponto, pode ser também discutido a flexibilização do isolamento em alguns estados. Pelo que foi divulgado em diversos veículos de informação, de jornais e tudo mais, o Brasil ele é um país muito vasto, muito grande. Tanto que fica no top 5 de maiores países com territórios mais grandes do mundo. E possui diversos estados. E quando os especialistas falavam sobre pico, algumas vezes as pessoas esqueciam de comentar que o Brasil não vai passar por um pico só. Cada estado vai passar pelo seu pico, cada estado vai passar pela sua alta, pela sua constante, pela sua queda.
tem que ser abordado por estado, porque chegou um momento em que os estados que começaram com muitos casos, como São Paulo, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, estão caindo. E outros estados que não tinham notícias de tantos casos assim, como Minas Gerais, está subindo agora. O que diferencia é, os estados que estão em alta, digamos assim, têm uma população menor. Então, o estado que está em alta, que tinha 10 casos, está em alta com 50. Não se compara a um São Paulo que estava em alta com uns 300 casos, assim, digamos assim, e agora está em baixa com 100. Por quê? Porque a população é menor, então a consequência é menor. Esse caso do desembargador não é o primeiro caso. Já teve, o Fantástico até já fez uma reportagem sobre uma engenheira que desrespeitou de uma forma grotesca um agente sanitário por mero desprezo, mero egoísmo, mera vangloriação assim, descabível, um ego tremendo, coisa que não tem necessidade, ela até perdeu o emprego por isso. Então meio que se ela tivesse ouvido, relaxado, deixado a arrogância de lado, estaria no seu emprego normalmente, levando a vida normalmente. Mas não, preferiu dar ouvidos ao seu ego, à sua arrogância, à sua ignorância, e agora está desempregada em uma pandemia que está devastando empregos, devastando a economia e que está dando muita dificuldade para todo mundo. Abordando os casos também, o Brasil fica entre o top 3 de países com mais casos do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da Índia. Digamos que a Índia tem uma população bem vasta, bem acima, tanto da americana quanto da nossa, mas o Brasil consegue meio que ultrapassar pelo fato de a disseminação estar correndo por aí de uma forma rapidíssima. O desrespeito é muito grande, porque esse desembargador, pegando esse caso, ele já era um senhor de idade, e ele viu que estava sendo gravado. Ele mesmo afirmou que não era a primeira multa que ele rasgava, já era a segunda. Então ele tomou 3 multas por mero desprezo, mero descaso, mera falta de maturidade. Foi uma coisa muito infantil. E não sei qual o motivo, o que leva a pessoa a fazer isso. E ele viu que estava sendo gravado. Aquilo ali foi completamente um show dele, uma coisa assim, muito ridícula, muito feia, para um senhor daquela idade que já deveria ter uma sensatez acima de qualquer outra pessoa. O guarda fez o seu trabalho de uma maneira correta, não levou nada ao pé da letra, fez o que devia fazer, na calma, na transparência, deixou o desembargador lá com a arrogância dele, multou de novo pelo fato dele cometer diversos atos que não poderia, tanto atos como sair sem máscara, como sujar o chão, colocar diversas pessoas em risco. E é mais uma prova que as pessoas não estão respeitando. O brasileiro em si não está respeitando a quarentena. E o foco do local, que é, digamos, São Paulo, era um lugar que deveria ter, assim, maior controle. E as pessoas não estão dando a mínima. Então é esperar que isso acabe, torcer para que as mortes não aumentem de uma maneira desproporcional, assim, gigante, porque, infelizmente, muita gente já morreu. Estamos chegando aí na casa dos 100 mil, coisa que só os Estados Unidos chegou. E com fé em Deus, a gente não vai conseguir. Vamos ficar numa subida devagar, leve, que menos pessoas morram. Torcer também para que esse senhor, ele se conscientize, ele tome vergonha, ele comece a respeitar e usar máscara, porque não é algo difícil. Um cara desse utilizar a máscara, colocando a vida dele e a vida de diversas pessoas no cuidado, não colocando ninguém em risco, pelo fato de ele já ter uma idade avançada. E é esperar também que essas vacinas saiam de uma maneira, assim, digamos, não tão devagar, né? Mas de uma maneira também não tão acelerada, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então que venham no tempo que for, mas que venham de uma maneira correta, decente, e que tragam sim a cura, ou pelo menos um enfrentamento decente a esse vírus, que é uma coisa assim de outro mundo. E é como o Caio falou, poxa, qual a dificuldade de você usar máscara? Você vai estar apenas se protegendo a si mesmo e as outras pessoas que você convive, que estão perto de você. Por mais que a máscara, nem a máscara, nem o isolamento, seja vacina, mas elas são os métodos mais eficazes, são a máscara, método e do isolamento também, são os métodos que mais impedem, que mais mostram estudos que impedem a transmissão desse vírus, porque um dos principais problemas, além da letalidade desse vírus, é a velocidade com que ele se espalha muito rápido entre as pessoas. Você fazendo isso, você vai estar ajudando você e vai estar ajudando para que as coisas voltem a um cada vez mais rápido.
A mensagem que a gente está tentando aqui passar é que as pessoas se conscientizem, revejam suas atitudes, revejam seus atos e acabem abrindo os olhos para a pandemia que a gente está vivendo. A quarentena não é brincadeira, o isolamento social não é uma brincadeira, são as medidas necessárias para que esse vírus não seja transmitido e acabe não afetando ainda mais as famílias e acabe destruindo vidas. Esse senhor, inclusive, depois de toda a repercussão que esse vídeo dele gerou, ele acabou sim postando, foi flagrado, inclusive, utilizando a máscara. Então, a gente acaba ficando feliz, de certa forma, esperamos que ele não tenha usado apenas por a mídia, porque o nome dele ficou muito explanado, mas que ele tenha realmente visto que tomou uma atitude errada, que a fala, a agressividade com que ele tratou aquele agente municipal foi errado, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém, e ele, por ser um senhor vivido, né, ele deveria ter isso em mente, que ao contrário da moça que Caio citou, além dela ter dito pro agente sanitário que ela não era uma cidadã e sim uma engenheira, logo após ela foi entrevistada e acabou dizendo que não se arrependeu do que ela falou. Então, mesmo com as consequências, mesmo com as críticas, mesmo com a situação em que o país se encontra, ainda assim há pessoas que preferem usar a ignorância, preferem ser burras, né, podemos dizer assim, ao invés de simplesmente acabar se adaptando a esse novo meio de vida que todos nós estamos tendo que nos encaixar. É a melhor maneira possível da gente se prevenir, da gente não ficar doente, não ir a óbito. Então, a gente tenta realmente conscientizar essas pessoas para que elas mudem e acabem espalhando essa mensagem, mudando também a cabeça de outras pessoas que pensam dessa maneira aí ignorante e desnecessária. E a gente espera que esse caso sirva de exemplo para as outras pessoas, para que eles usem a máscara de forma devida. É uma coisa que, por mais que incomode um pouco, eu admito, mas é uma coisa que vai fazer bem tanto para você como para as pessoas que convivem com você. E vai... porque a gente nunca sabe, até porque existem pessoas que elas adquirem o vírus, só que elas não apresentam sintomas. Que acaba, mesmo sem sintomas, pode estar com vírus e pode estar passando por outra pessoa. E até por isso a máscara é necessária. Pegando por esse fator também, as máscaras são uma maneira, digamos que, também de se proteger, mas o fator assim, mais importante delas é evitar a propagação. Como o Misael falou, a letalidade do vírus ela é importante de se apontar, sim. O fato dele não ter cura, ele pega todo mundo de surpresa, sim. Mas o principal, a arma mais forte que ele possui é o seu fácil contágio. Ele se espalha de uma maneira rápida. É fogo na palha, fogo na lenha seca. Se espalha rápido. E se as pessoas não respeitam, ele vai pegando todo mundo, vai atacando as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas que a maioria das vezes acabam falecendo, e aí vai causando diversas perdas, diversas famílias destruídas, diversas pessoas de bem morrendo, e acaba meio que ficando nisso, pelo simples fato de que, mesmo acontecendo isso, muitas pessoas ainda não entenderam o tamanho da coisa. O Brasil é um exemplo, a Itália, outro exemplo, os Estados Unidos, outro exemplo. Grandes nações com uma população de um número assim grande que não respeitaram e acabaram sendo castigadas. Nova Zelândia é um grande exemplo citado no mundo todo pelo simples fato de que respeitaram o isolamento, os governantes abraçaram a causa, conseguiram fazer o controle e o vírus foi totalmente combatido, não teve nenhum tipo de propagação gigantesca, nada de caos nem nada. A Nova Zelândia combateu de uma maneira tão eficaz que serve de exemplo para o nosso país, que no início todo mundo morria de medo do vírus, todo mundo estava trancado em casa, acabando com o estoque de álcool gel, outra situação que mostra o tamanho do egoísmo das pessoas, comprando álcool gel aos montes, esquecendo que
todo mundo tem que se proteger, e não adianta você se proteger, mas a pessoa que mora ao seu lado, a pessoa que divide a mesma casa com você, não se proteger. Então, e chega num momento como agora, que é a hora que o vírus está avançando com muitos casos, já passamos dos 2 milhões, o Brasil está entre o top 3, ao lado de Índia e de Estados Unidos. A Índia tem uma população enorme, é o segundo país com maior população no mundo, perdendo apenas para a China. Então, meio que é até que dá para entender, pelo fato de ter muita gente, tem mais casos, mas os Estados Unidos e o Brasil não tem essa população gigante, não chega a ser nem meio bilhão, são 300 e 200 milhões de pessoas, com diversos casos, pessoas morrendo, as pessoas têm que respeitar. E chega no momento que nós estamos com um número exorbitante e as pessoas estão na rua, estão em bares, estão na praia, estão no lazer e não estão dando a mínima atenção. Quantos casos já foi divulgado nos veículos de informação de PMs e de qualquer outro tipo de agente sanitário, agente da polícia mesmo, interrompendo festas e tendo que chegar em apartamentos para prender pessoas pelo simples fato de que as pessoas estão desrespeitando, ainda não estão levando a sério. E tem muitos que não sei se quando a quarentena acabar vão sair, digamos, renovadas, porque o sentido disso aqui é a natureza, ela está sendo de uma maneira renovada, ela está ganhando uma ajuda pelo simples fato da poluição e dos ataques diminuírem, mas e o ser humano? Ele vai sair melhor? Ele vai sair conscientizado? Não se sabe. Pode ser que um grupo sim, pode ser que um grupo não. Se forem esperar vacinas, isso não vai acontecer tão cedo. A Organização Mundial da Saúde já deixou claro, não esperem vacinas para 2020. 2020 é ano de fabricação, de testagem. Se chegar, é na virada do ano, dezembro, janeiro. Esperem vacinas para 2021. Esse ano sim a população vai ser vacinada, vai ser devidamente apoiada com a compra de medicamentos e pode sim ser que as coisas voltem ao normal. Mas a melhor maneira, como o Misael citou, de enfrentar o vírus agora é com isolamento. É utilizando máscara, é utilizando álcool, é fazendo a higiene pessoal e evitando aglomerações. Agradeço a todo mundo que assistiu nosso vídeo até aqui. Essa é mais uma edição e eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa TV Radiotech, que está dando muito mais vídeos como esse do nosso programa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like.